Hoje não dá para explicar o quarto, muita coisa, só o terceiro só. No primeiro parágrafo, eu expliquei para vocês os antecedentes da Revolução Francesa, o conteúdo histórico aqui que antecede o dia 14 de julho de 1789, onde ocorre a queda da Bastilha. No segundo parágrafo, eu expliquei para vocês os grupos que lideraram a Revolução Francesa. Quem foram os girondinos, jacobinos e sans-culottes. Isso é para explicar no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, dando sequência ao que acontece na Revolução Francesa, o período entre 1790 a 1793, que vai ser caracterizado período constitucionalista. O que significa isso daqui? Esse termo. Constitucionalista vem da palavra Constituição. Foi o momento em que os franceses, após a queda da Bastilha, tomada do poder, eles apagam da história todas as leis anteriores a esse período. As leis que regiam a monarquia absolutista não servem mais. Novas leis estão surgindo agora e estão sendo debatidas, estão sendo discutidas para ser criadas. Essas leis são baseadas na Declaração dos Direitos Humanos, ou Direitos dos Cidadãos, está dizendo. Mentira, que eu tempo tudo. Já em setembro de 1789, a Carta da Declaração dos Direitos Humanos é o documento que vai, viu, Giovanni? É o documento que vai servir de referência para a discussão nesse período aqui de todas as vezes. Então, se vocês terem um exemplo lá, estamos discutindo nesse período o que se vai fazer com a posse da terra. Antes as terras que pertenciam, a maior parte, à Igreja Católica, uma outra parte, a grande nobreza, eles foram desapropriados. E está se discutindo nesse momento aqui uma questão, por exemplo, da reforma agrária. O que se fazer com as terras e com a riqueza que foram expropriados dos nobres da Igreja Católica. O direito à propriedade aqui a todos os cidadãos franceses está estendido. E está sendo discutido nesse período aqui, ó, entre 1790 chega até meados de 1793. Então, durante esse período aqui, ó, na promulgação das leis, na criação das leis, na discussão das leis, na votação das leis, vai aparecer um acirramento e uma divisão de interesse entre girondinos de um lado e jacobinos do outro. Aqui no início, eles estão juntos, têm o mesmo propósito. Ao começar a discutir a lei, colocar em prática as novas leis, girondinos e jacobinos se distanciam. Vamos entender aqui o porquê. Os girondinos vão ter uma atitude moderada. Qual que é a proposta deles para a sequência da Revolução Francesa? Permanecer a França uma monarquia, só que uma monarquia agora não mais absoluta, constitucionalista. Duas barras aqui, ó, entende? Parlamentarista. Ao modo como é a Inglaterra nesse momento. A Inglaterra sempre foi, praticamente todo o período, uma monarquia. Quando ocorre a Revolução Gloriosa na Inglaterra, passa a ser uma monarquia constitucionalista, duas barras parlamentarista. Que o rei não tem poder como tinha na França, de forma absoluta. Existem reis até hoje na Inglaterra, a rainha hoje atualmente, mas ela não tem o poder que usava antes os reis da Idade Média, porque ela é uma monarquia parlamentarista, como é na Holanda, como é na Suécia, como é na Espanha. Parlamentarista. O
quem domina mais, quem faz a lei, quem governa é o primeiro-ministro. O rei só tem papel figurativo. É chefe de Estado, mas o rei só tem papel figurativo. Mas é mantido, como toda a nobreza, pelos impostos cobrados pela população. Tá? E eles, girondinos, procuram manter uma monarquia ainda. E outro detalhe aqui, entre tantas diferenças, vamos só citar essas duas aqui. Entre tantas outras diferenças entre os dois grupos, essas duas aqui são as que mais chamam a atenção. Eles eram contrários à reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Distribuição de terras. Os girondinos eram pequenos proprietários de terras. Eles temiam que a posse das terras que pertenciam a eles seriam inclusive distribuídas dos camponeses na França, que era a grande parte da população. Então esses dois pontos aqui, esse daqui pesava muito, esse aqui também. Dentre outros tantos aqui. Se a gente for ficar 5 horas aqui, a gente vai ficar até final de dezembro falando das diferenças entre girondinos e jacobinos. Mas essas duas aqui, e por que chamar girondinos de moderados? Porque a mudança que eles propunham não eram tão radicais como a gente vai ver agora de jacobinos. Qual que era a defesa, qual que era jacobinos defendiam plantação de uma república e a reforma agrária que eles defendiam, a distribuição de terras a todos os camponeses. Aqui esse ponto era bem divergente, por quê? Os girondinos tinham muito empregados camponeses. Esses empregados camponeses aqui nas girondas, que eram pequenas propriedades de terra, ganhando a posse de terras, pequenos lotes, deixariam de ser empregados. Esse era um ponto de discussão acirrada entre a questão da reforma agrária entre os dois. A posição dos jacobinos vai ser considerada aqui mais radicais. Qual que é o termo aqui radical? A palavra radical hoje ela é usada de uma forma despreciativa. O cara ali não sabe discutir um radical, não aceita a opinião dos outros. Não é usado aqui nesse termo para isso. A primeira vez que se usa o termo radical na questão política, vem de eliminar os problemas pela raiz. O que seria radical? Eliminar o problema pela raiz. Quando se tem, olha só, para usar o termo mais preciso da palavra, tratamento de câncer radical, proposto pelo médico, é o quê? Eliminar qualquer possibilidade do câncer, que já começou a se manifestar, no organismo da pessoa. Aí vai ser feito que tipo de tratamento? Radioterapia e quimioterapia. Eliminar o mal pela raiz. Entendeu? Então, nesse sentido, a palavra radical aqui, defendida pelos jacobinos, é o quê? Fizemos a revolução, tomamos o poder dia 14 de julho de 1789, e o interesse deles é acabar com todos os vestígios de desigualdade social.
E para eles defender a reforma agrária, distribuindo terra para todos os camponeses, era uma forma de acabar com a miséria. A forma que defendia os girondinos guardava um certo privilégio aqui, olha, da forma universal, que eles eram contrários. Eles queriam o quê? Que a reforma agrária fosse menos radical como os jacobinos. As terras permanecendo na mão apenas dos antigos proprietários de terra. Então essa discussão aqui, ela vai permanecer durante praticamente todo esse período aqui. Posso apagar essa parte aqui, gente? De Versalhes, onde essas discussões de leis estão sendo feitas. E parlamento é uma coisa, gente, tem um formato mais ou menos desse que eu estou colocando aqui, ó. Toda a plenária do parlamento tem esse formato. A mesa de discussão e as pessoas escolhidas, eleitas, para discutir as leis, ficam na plenária. Praticamente, em qualquer lugar do mundo, um parlamento tem esse formato. Se vocês verem na televisão, como que é lá em Brasília, tem a mesa, onde as pessoas do dia, os oradores da discussão, estão nos seus postos, e o resto dos parlamentares aqui, discutindo para determinar a votação. É assim em Brasília, é assim na Câmara de Vereadores de São Paulo, qualquer Câmara de Vereadores, cidade grande ou pequena, leva esse formato. Não só no Brasil, qualquer parlamento do mundo. No Japão é desse jeito também, na Coreia é assim, nos Estados Unidos é assim, na Itália, na França. E quem criou esse modelo aqui foi lá na antiguidade entre os romanos. Então, segue esse modelo praticamente em todos os parlamentos espalhados no mundo. E o que eu estou explicando isso aqui? Porque no momento em que está sendo feita essa discussão, né, nos meses iniciais, nas primeiras sessões, girondinos e jacobinos se misturavam. Quando as posições começam a se distanciar, eles começam a polarizar-se, colocar um à esquerda do parlamento, no caso, os jacobinos, e os tais girondinos, mais moderados, começam a se concentrar à direita. Espontaneamente, viu, gente? Não escolheram isso daqui, ó, nós somos de esquerda, vamos ficar à esquerda. E os girondinos, nós somos de direita, vamos ficar à direita. Não, porque não existia essa expressão ainda. A expressão esquerda e direita vai surgir aqui. Então, lá em qualquer parte do mundo também, é utilizado em política o termo quem é de esquerda, quem é de direita. Hoje não é uma coisa muito precisa, assim, mas já teve momentos que a precisão era quem era de esquerda, assim como os jacobinos foram, tem uma posição mais radical. É a oposição, vamos dizer assim. E quem é de direita, uma posição mais moderada, é a posição. Então, olha só, para a gente entender o que eu estou falando. É simples, hein? Inicialmente, quando essa disputa entre os dois grupos, girondinos e jacobinos, estavam menos acirrada, eles sentavam todos misturados. Mas na medida em que as discussões das leis começam a ser votadas e começam a aparecer as diferenças entre eles procuram ficar próximos, para dialogar e discutir mais próximo. Aí que começa a acontecer espontaneamente. Jacobinos centralizados mais à esquerda da plenária. E eles se sentam próximos um do outro para facilitar a comunicação. E acaba também os girondinos espontaneamente ficando mais à direita. E no centro, políticos que estavam praticamente assim, indecisos em relação à posição entre os dois. Isso também aparece a partir daqui as exposições políticas. Então o que começa a acontecer? Já existia jornalismo na época, e quando os jornalistas cobriam a descrição do que aconteceu no dia, diziam que os parlamentares situados à esquerda têm uma posição mais radical, tal, e os de direita mais moderada, mais conservadora.
E essa expressão se perpetua até os dias de hoje. Permanece até os dias de hoje. Em todos os países tem essa expressão, quem é de esquerda e quem é de direita, e ela surge aqui nesse momento quando é feito, isso está sendo discutido, a formação das novas leis na França. Entenderam isso, gente? Professor, e os sans-culottes? Os sans-culottes, boa pergunta, os sans-culottes não formavam, como eu expliquei aqui para vocês, um grupo político. Os sans-culottes aqui, esse termo, é o termo, de forma pejorativa, de mencionar a ralé, o povão, a grande maioria das pessoas. Os sans-culottes estavam mais representados pelos jacobinos. Os jacobinos, a posição deles era erradicar qualquer foco de pobreza, os motivos da pobreza. E como os sans-culottes eram os mais atingidos pela pobreza, eles apoiaram a ideia dos jacobinos. Tranquilo aí? Então, ó, saindo dessa posição da disputa política entre girondinos e jacobinos, que a gente consegue identificar lá pela posição que eles estão lá no parlamento, a divisão entre esquerda e direita, e até hoje existe isso e surge a partir dali. Nesse meio de tempo, vai existir um fator histórico importantíssimo no caminhar da Revolução Francesa. Em 1792, liderados pela Inglaterra, a Prússia, que hoje pertence ao território da Alemanha, a Áustria e a Espanha se unem, formam uma expedição militar para tentar invadir a França e recondicionar e restaurar a monarquia, devolver o poder a Luís XVI e a Rainha Maria Antonieta. Eles estão, nesse momento aqui, em prisão domiciliar. Eles perderam o poder desde a queda da Bastilha. Eles não representam mais o poder. Mas eles estão em prisão domiciliar. E essa aliança aqui é para fazer o quê? Invadir a França, derrotar os revoltosos franceses e devolver o poder a Luís e Maria Antonieta. Pode acordar aí. Olha, filho. Para devolver o poder a Luís XVI e Maria Antonieta. Uma coisa a você entender aqui, gente, a nobreza na Europa era formada por famílias muito próximas uma da outra. Eram basicamente 5 famílias que governavam a Europa inteira. Eles casavam só entre eles. Maria Antonieta, por exemplo, era prima do imperador da Áustria, parente próximo do imperador da Prússia. Luís XVI, o irmão dele, governava a Espanha. A Inglaterra já é outra dinastia, diferente deles. Mas, qual que é o interesse da Inglaterra aqui? A Inglaterra é uma monarquia. E o que está se propondo, por exemplo, os jacobinos, é a implementação de uma república. Interfere nos interesses ingleses. Os ingleses também não querem que a Revolução Francesa extrapole a fronteira francesa e atinja a Inglaterra. Então, todas essas monarquias aqui veem o desenvolvimento da Revolução Francesa como risco. Isso daqui, ó, a Declaração dos Direitos Humanos, é uma questão que os ingleses não querem que seja radicalmente imposto na Inglaterra. Exatamente. Então o que acontece? Esses países aqui preparam uma invasão e ocupação da França em 1792. Aí vai acontecer o quê? A guerra de resistência. Os franceses, a guarda real da França, estava desmantelada. A guarda real, os comandantes da guarda real estavam presos. Eles mantinham obediência a Luís XVI e Maria Antonieta.
Então não dava para contar com o exército da França, principalmente com a liberação da França, com os oficiais franceses que estavam praticamente aqui depostos em 16 e mais muito tempo. Às pressas, a França tinha que organizar um exército para poder combater os nacionalistas. Mas a França consegue mobilizar, além do exército, a população civil entra para essa guerra de resistência. E o nome que vai aparecer aqui, de forma bem singular, Napoleão Bonaparte. A gente vai falar bastante dele na próxima redação, sobre ele. Vocês já tiveram alguma aula sobre ele? Nunca tiveram? Já? Assim por cima, né? Napoleão Bonaparte, gente, é a segunda biografia mais difundida no mundo. Só perde para Jesus Cristo. Então já cobriu com os gigantes e juntaram para Então olha só, Napoleão Bonaparte, aqui, nesse dia, ele não tinha nem 20 anos, era um cabo do exército. Cabo de exército. Dentro do exército, o cabo, ele numa hierarquia, ele é o penúltimo, só está acima dos soldados. É um praça, só acima dos soldados. Ele era cabo aqui nesse período. E aqui, ele participa da revolta popular, ele está muito entusiasmado com a Revolução Francesa. Ele participa junto com o povão. Entrega as armas e fica favorável à queda da monarquia. Nessa guerra, em 1792, na posição de cabo do exército, Napoleão ascende a capitão. Será ele o grande líder dessa resistência. A resistência de 1792 tem Napoleão Bonaparte como estrategista, como organizador dos barcos, onde camponeses, onde sans-culottes se prepara para ir para uma guerra contra todas essas forças aqui. E ele vence batalha por batalha. Vence a Inglaterra, vence a Prússia, vence a Áustria, vence a Espanha e invade a Espanha. É o que eu estou explicando aqui, tem gente conversando e já está desviando o foco. Na Guerra da Resistência, Napoleão Bonaparte era cabo do exército. Aqui, ó, início. Ele assume o comando, porque estava sem comando, os oficiais da Guarda Real são obedientes a Luís XVI Maria Antonieta. Eles, ao contrário, eles estão a favor da Inglaterra, da Prússia, da Áustria e da Espanha. Os oficiais do Exército Federal, eles são favoráveis a essa investida aqui. E os girondinos também. A maior parte dos girondinos apoiam a iniciativa dessa aliança aqui para devolver a monarquia. Olha, lembram lá? Os girondinos, eu não coloquei para vocês, que eram favoráveis à continuação da monarquia. Os jacobinos estão como? Os jacobinos querem uma república. Então o que vai acontecer aqui? A guerra da resistência vai fortalecer a posição dos jacobinos. Vai fortalecer. Vai aparecer aqui na guerra da resistência o símbolo da Revolução Francesa e a nova bandeira. A bandeira tricolor. São Paulino aí se abaixa o teor aí da questão, porque esse tricolor aqui é vermelho, branco e azul. Não tem nada de vermelho de São Paulo. Mas, tirando a brincadeira à parte, o que acontece? É a primeira bandeira tricolor que vai surgir na Europa. E cada uma dessas cores simboliza uma palavra que é o jargão e o lema da Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e igualdade. Essa bandeira tricolor vai ser depois até pintada, na época não tinha fotografia. Um artista plástico, Delacroix, ele vai pintar um busto de uma mulher, né, um busto nu, segurando a bandeira tricolor. É o exemplo, o símbolo da guerra da resistência. A população francesa querendo ainda defender a
Revolução Francesa, e bancando agora a Guerra da Resistência com esse tema aqui, a bandeira de Polônia. É aqui que começa o quê? O hino francês. Marselhesa, que é atualmente o hino da República Francesa desse período, era um hino de guerra para convocar a população para a guerra. Quem já viu a tradução do Marselhesa? Os tambores estão chamando, vamos à guerra, avante, 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 vamos defender a resistência. Em época de Copa, principalmente porque a Olimpíada da França tem muita força, ver os franceses cantando o hino da França, com a empolgação, porra, parece que os caras estão indo para a guerra novamente. É verdade, olha o hino lá. E nasce nesse período aqui, na Guerra da Resistência. Não é agora que ele é transformado em hino. Ele vai ser transformado em hino agora. Mas esse hino é cantado aqui para convocar os bairros franceses, né, as vilas, as aldeias, a resistirem contra a investida desses, ao comando de Napoleão Bonaparte. E o que vai resultar isso? Vencerão. Essa guerra da resistência será vencida pelos jacobinos. Os jacobinos liderando junto com Napoleão Bonaparte, vence a guerra da resistência. E vencendo a guerra da resistência, eles proclamam a República Jacobina. Está acabando a aula e está acabando também a explicação. E vai ser o tema do quarto parágrafo. Quarto parágrafo, e último, a implementação da República Jacobina. Inicia-se o que vai ser chamado período do terror. Período do terror vai ser o período em que vai ser criada a arma de executar, chamada guilhotina. O que os jacobinos vão fazer aqui? Vão eliminar mais de 30 mil pessoas da nobreza. Não basta só expropriar. Jacobinos, liderados por Robespierre, Marat, Danton, essas três lideranças aqui defendem a execução da monarquia expropriada. Não basta só expropriar, se deixar eles perambulando na face da terra, eles vão se organizar e vão nos atacar novamente. Então a guilhotina desceu a rodo. Quem não conseguiu fugir da França, os nobres que não conseguiram se abrigar em outra nobreza, ficaram na França e foram guilhotinados. Isso tinha que era mais de 1000 execuções. Cabeças que antecipadas. E a guilhotina foi criada justamente para isso. Então eu vou explicar daqui do quarto parágrafo para vocês. Então até o terceiro é isso daqui.